Então, um ótimo dia a todos. Eu gostaria de convidá-los hoje a assistir essa mini aula no linguajar próprio para pacientes sobre um medicamento que, devido ao seu fácil acesso, muitas das vezes ele é utilizado para situações que ele não tem eficácia nenhuma, algumas vezes é utilizado para situações que ele tem eficácia, porém de forma inadequada, sendo utilizado de forma abusiva, no momento errado, nas condições erradas, e esse medicamento é o Sumax ou sumatriptano. Lembrando que essa aula ela não substitui uma consulta médica e é justamente a poder alertar vocês que não se deve utilizar nenhum medicamento sem ter tido a prescrição médica, sem ter tido a orientação de um médico. Aproveito também para poder fazer um outro convite para poder seguir o meu canal no YouTube chamado Neurocirurgia e Dor, onde eu faço bastante apresentações sobre os temas em neurocirurgia e principalmente em dor. Então, vamos começar a falar sobre esse medicamento. Eu acho que uma das coisas mais importantes é a gente entender quando usar o medicamento. E isso quem vai poder dizer para você é seu profissional de saúde, o seu médico. Não adianta a gente, às vezes, achar que a gente tem uma doença ou uma dor que ela é parecida com a do vizinho e utilizar os mesmos medicamentos que ele. Porque por mais que a sua doença seja a mesma que a dele, você é uma pessoa diferente, tem peculiaridades que podem trazer prejuízos quando utiliza o mesmo medicamento com uma pessoa que não foi avaliada, que no caso seria você. Então, quando usar? Bem, esse medicamento ele foi desenvolvido para as crises de enxaqueca, né? Então é interessante notar que a recomendação que é feita é que a gente utilize quando a crise já está instalada, de preferência no início da crise, logo que sentir a crise, derrubando um outro mito de que a gente deve deixar um pouco, não, eu vou esperar um pouco essa dor de cabeça permanecer para poder eu ver se eu consigo segurar e depois tomar o medicamento. É o contrário, devemos tomar logo esse medicamento no início da crise, lembrando que ele é feito para crises, ele é um dos medicamentos para enxaqueca que é considerado abortivo, ele aborta a crise. Ele tem, em média, o seu início de ação de 30 minutos quando estamos falando do Sumax comprimido, que é o que se refere a essa aula de hoje. É interessante também notar que esse talvez seja um dos grandes erros da automedicação, é que esse medicamento ele não serve para prevenir novas crises. Ele não é um medicamento profilático, então, consequentemente, se você tem diversas crises durante o mês, é fundamental que o teu médico ele também prescreva uma outra classe de medicações que são chamados de medicamentos profiláticos para enxaqueca, que futuramente eu faço uma aula sobre isso. É interessante também notar que, olha como começa a aparecer as peculiaridades de cada grupo de pacientes. Esse medicamento ele não é recomendado para pacientes menor que 18 anos e pacientes maiores que 65 anos. E também não é recomendado em pacientes que estão grávidas. Então, notem só como essas informações, por menor que sejam, elas são informações importantes para poder a gente usar um medicamento de forma segura. Mas se eu tiver uma crise de enxaqueca que durante a minha fase não gestacional eu melhorava muito com o Sumax, aí o seu médico vai ter que procurar um outro tipo de tratamento para você, outras medicações, procedimentos que sejam seguros para essa fase tão importante da sua vida e do seu bebê também. E quando a mãe estiver amamentando? Pois quando a mãe estiver amamentando, a gente pode até utilizar o Sumax, mas a mãe só vai poder dar de mamar a criança após ali 12 horas do medicamento. Então, é como se eu tomasse o medicamento 8 da manhã e ela só ia poder amamentar às 20 horas. Então, esse tempo de intervalo entre tomar o medicamento e amamentar é importante porque o medicamento ele pode passar para o leite materno e, consequentemente, você está dando ali para o seu recém-nascido, né, para o seu bebê lactente ali, um medicamento que ele não deve tomar. Conforme a gente já até viu aqui mesmo na recomendação, menor que 18 anos não pode tomar. Então, ter esses cuidados, tanto na gravidez quanto na amamentação também. Ok, e quando não usar? Além da questão da gravidez, da amamentação e da faixa etária que já falamos, é importante que o paciente, e isso deve ficar uma dica para os profissionais de saúde que atendem também, né, que acabam prescrevendo esses medicamentos de forma assim banal,
é que um paciente que tenha algum problema no coração, como insuficiência cardíaca, paciente teve dor no peito, paciente tem regularmente dor no peito, paciente teve um infarto, ele não pode tomar esse medicamento, é contraindicado, pode fazer mal, pode precipitar um novo infarto, por exemplo. Pacientes também que tiveram um derrame, né? Tiveram um AVC, ou tiveram um ataque isquêmico transitório, que é aquela síndrome que é um AVC, mas todos os sintomas se recuperam com menos de 24 horas do início do quadro. Também não devem usar. Assim como tem pacientes que têm problema de circulação na perna, também não devem ser utilizados. Então, tudo isso aqui, quando o colega médico deve prescrever, o ideal seria ele perguntar ao paciente. Mas mesmo que não pergunte, você agora, paciente com enxaqueca, que precisa de medicamentos para crise, sabedor dessas informações, você mesmo pode pegar e contribuir na consulta com o colega médico. Pacientes que tiveram algum quadro de doença isquêmica intestinal ou alguns tipos específicos de enxaqueca, olha que interessante, né? Esse é um medicamento para enxaqueca, mas se tiver alguns tipos específicos, chamamos de enxaqueca basilar ou hemiplégica, também não se deve fazer uso desse remédio. E como que você vai saber isso? Através de um diagnóstico preciso do seu neurologista, seu neurocirurgião, seu médico de dor, onde ele pode subcategorizar o tipo de enxaqueca e esse medicamento não estaria apto a ser utilizado nesses casos. Paciente com pressão arterial descompensada, alta, né? Pressão arterial alta, descompensada, e pacientes com lesão grave no fígado também não devem utilizar esse medicamento. Agora, vem uma coisa que acontece muito, infelizmente, na prática clínica, que também não se deve usar o Sumax. Pacientes que estão em uso de ergotamínicos ou outros triptanos associados também não podem fazer uso do Sumax. Imagina só que os ergotamínicos são medicamentos muito utilizados. Quais são os ergotamínicos? São aqueles medicamentos que geralmente vêm associados a dipirona, paracetamol, que são chamados de cefalium, cefalive, enxaque, né? E outros triptanos como, por exemplo, o naramig, o risatriptano, né? Que são medicamentos que também são utilizados. Então, se você está em uso de algum desses medicamentos, você não pode tomar o Sumax associado. Então, por exemplo, uma situação prática clínica comum. Digamos que eu esteja com uma crise de enxaqueca, tomei um Sumax ou tomei um Cefalium, por exemplo. Os medicamentos geralmente vêm associados a dipirona, paracetamol, que são chamados de cefalium, cefalive, enxaque, né? E outros triptanos como, por exemplo, o naramig, o risatriptano, né? Que são medicamentos que também são utilizados. Então, se você está em uso de algum desses medicamentos, você não pode tomar o Sumax associado. Então, por exemplo, uma situação prática clínica comum. Digamos que eu esteja com uma crise de enxaqueca, tomei um Sumax ou tomei um Cefalium, por exemplo. Não melhorou a dor ali, 30 minutos, 1 hora, eu vou e faço um Sumax em cima. Isso daí está contraindicado, não se deve fazer isso. Mesma coisa, por exemplo, estou tomando um naramig e não melhorou, tenho um Sumax em casa também e eu imediatamente faço a utilização desse medicamento. Não é recomendado, por favor, siga as orientações que o seu médico de dor, seu neurologista, eles justificarem, eles prescreverem para você. E também, olha que coisa interessante, pacientes que usam alguns tipos de antidepressivo, eles também não devem utilizar o Sumax pelo risco de desenvolver um quadro que pode ser potencialmente grave, né? Então, alguns tipos de antidepressivos não podem ser utilizados em conjunto com o Sumax. Se você usa algum antidepressivo, fale para o seu médico que está prescrevendo seu remédio para a sua enxaqueca para poder não haver o risco de ter essa associação perigosa. Dicas de uso. Eu também achei interessante a gente trazer algumas dicas de uso que muitas das vezes acabam sendo dúvidas corriqueiras do dia a dia, né? Então, como eu falei anteriormente, o ideal é que seja feito logo no início das crises. O comprimido não deve ser partido ou mastigado, ele deve ser engolido por inteiro com água, né? E olha que interessante, eu não posso tomar um segundo comprimido com menos de 2 horas após o primeiro. Então não tem aquela história de eu tô com uma crise de enxaqueca, tomei o Sumax,
30 minutos depois, 40 minutos depois eu tomo um segundo. Não. A recomendação é que seja feito com 2 horas de distância entre um medicamento e o outro, né? A gente faça o uso do segundo comprimido. Ah, mas eu vou ficar sofrendo de dor esse tempo todo, essas 2 horas? Não. Aí você pode utilizar outros medicamentos, como analgésicos, né? Anti-inflamatórios, para poder melhorar esse quadro de dor. Você não vai ficar esperando com 2 horas para poder fazer o uso do segundo medicamento, o segundo comprimido do Sumax. Só ter cuidado de, nesse intervalo, não utilizar aqueles medicamentos que conversamos anteriormente, os que têm ergotamínico ou outro tipo de triptano também. Como eu acabei de falar agora aqui, caso mantenha dor, pode usar outro remédio para dor, mas não usar o triptano ou ergotamínico. E sobre efeitos colaterais, também é interessante a gente entender os efeitos colaterais para poder a gente identificar ali e, consequentemente, já agir em cima disso. Então, o que é relatado são os efeitos comuns, né? E quando a gente pega a frequência das reações adversas, os efeitos comuns, são os efeitos frequentes, eles são aqueles que ocorrem entre 1 e 10% dos pacientes que utilizam o medicamento, né? Então, quais são? Tontura, paciente apresentar sonolência, principalmente nos primeiros usos de comprimido, formigamentos, aumento da pressão arterial, fraqueza, uma vermelhidão facial, né? Náuseas e vômitos também podem ocorrer durante a utilização desse medicamento. E eu espero sinceramente que eu possa ter contribuído, primeiramente, para poder trazer informações a vocês e também para poder vocês não fazerem o uso da automedicação. Notem como ela é muito ruim e pode ser muito prejudicial ao paciente. Então seguem minhas redes sociais e continuem seguindo, deem um like e vamos continuar passando informações.